Vamos começar, vou fazer um curso diferente aí que estamos nós, conversar com vocês, não vou entrar nesses detalhes todos, mas a intenção dessa etapa do curso de memorização é a parte de desenvolvimento energético e perceptivo, que influi muito na memória. Então, como é que a pessoa se comporta com ela mesma? Ela está, muitas vezes, retirando energia dela, sem nem perceber que está. Tá? Toda vez que a pessoa se deprecia, ela reprime a parte da memória. Tá? Então, as dificuldades de ordem emocional e energética retiram memória. Tá? Então, é muito difícil a pessoa conseguir gravar um conteúdo e gravar mnemonicamente para que fique registrado se ela não estiver bem. Se a pessoa está reprimida ou depressiva, ou cansada, ou angustiada, ela não grava nada. Compensação, se ela está bem. Se ela está bem, ela Eufórica, feliz, aí ela grava. tende a gravar mais, mas depende como também ela faz a gravação. Tem N formas de gravar. Se a pessoa estiver de bem com a vida, digamos assim, é mais fácil dela gravar alguma coisa. Tá? Então ela tem que aprender a aproveitar períodos que normalmente ela não aproveita, não se dá conta, para poder gravar melhor, tá? Então, basicamente é isso, para te acessar uma memória, ou aquelas que já foram utilizadas, precisa ver se a pessoa predomina o que se chama de memória mnemônica negativa ou memória mnemônica positiva. Na maioria da humanidade, o que predomina é a negativa. Então, por isso que se encontram hoje crianças sem memória, com dificuldade de memória. Não é só idoso. Idoso acha que não é o idoso, não. Eu tenho encontrado jovens com problema de memória. Outro fator que interfere também é o fator tecnológico. Ele nos auxilia, mas ele é repetitivo. Tá? Então, ele impede que a pessoa possa usar, às vezes, mais poliglotismo, mais leitura, mais pesquisa, usar mais o que nós chamamos de mental soma, onde estão as melhores ideias aí para ele superar. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero destacar com vocês hoje é um estado que todas as pessoas passam antes de dormir e que não é aproveitado. E que se chama estado da hipnagogia. Então, o que vem a ser a hipnagogia? Justamente essa condição cerebral de transição que a pessoa vivencia todas as noites entre o estado de vigília física ordinária, né, e o estar acordado e do sono. Então, aquela transição entre acordado em vigília ordinária e estou começando a relaxar, que o sono está começando a chegar. Esse estado hipnagógico, ele varia de tempo para cada pessoa. Para a maioria das pessoas, ele passa de uma forma rápida e as pessoas não aproveitam. O que nós queremos orientar é ensinar a pessoa a aproveitar e usar melhor esse tempo esse estado da hipnagogia. Por quê? Normalmente as pessoas, quando elas estão em vigília ordinária, estão mais despertas, elas estão emitindo onda chamada beta, de um padrão mais alto, entre 14 e 30 Hz, mais ou menos, de ciclos por segundo. Tá? Não é a melhor onda para gravar em profundidade é a onda alfa, que acontece no estado hipnagógico. Tá? Então, nós vamos orientar vocês nesse sentido para que aproveitem melhor e prolonguem mais o estado chamado alfagênico, ou de emissão de ondas alfa, tá? Que tem uma frequência de 7, 13 Hz, mais ou menos isso por segundo. Tá? Então nós já estamos mais relaxados, mais tranquilos, geralmente. Existem técnicas específicas, e nós vamos conversar com vocês sobre isso, para que a pessoa aprenda a estar mais tempo na emissão de onda alfa. Então tem técnicas específicas de relaxamento, tem técnicas também de meditação que as pessoas também fazem. Como é que a pessoa emite ondas alfa? Porque ela relaxa a frequência das ondas cerebrais. Ela baixa, diminui os ciclos por segundo. Quanto mais baixa, quanto mais diminui, melhor é.
Tá? Então, a alfa e a teta é melhor ainda. Há pessoas que têm controle da onda teta, então vão fazer terão projeção conscientes, vão sair lustros do corpo, porque essa onda teta ela é propícia para isso. Tá? Então, são as melhores ondas para a aprendizagem, a onda alfa e a onda teta. Mas se a pessoa aprender já a utilizar as ondas alfa, já é um progresso para ela, já vai ser melhor, tá? Existe depois a onda delta, que aí já é uma patologia, ou então a pessoa está em sono profundo, ou normalmente ela está em delta sem problema, ou ela está em estado de coma. O estado de coma também está emitindo ondas delta. Então, o que a gente precisa aprender a dominar com mais frequência é a onda alfa ou a onda teta. Tá? Então, eu vou dar aqui para você. Essa pessoa domina mediante a função cerebral? Não, mediante o uso de técnicas e não pela função cerebral. Ela precisa baixar a frequência cerebral. Se ela não aprender, ela vai estar normalmente em beta. A maior parte das pessoas está acelerada, está em beta, mais de beta até, tá com a frequência muito alta. Ela tem que fazer o contrário. Ela tem que buscar a acalmia mental, o estado de descontração, o estado de relaxamento. Nós vamos dar a vocês técnicas para isso, que se a pessoa aplicar, ela vai emitir ondas. Quando a maioria está em beta, ela vai estar emitindo onda alfa. Tá? Uma das formas que... Vou dar duas técnicas aqui para vocês que auxiliam. Uma se chama técnica do sincipúcio. Ela ensina a entrar em estado hipnagógico em qualquer período do dia. Então, se vocês aplicarem esta técnica, vocês vão naturalmente entrar em estado hipnagógico. Outro dado importante, ela favorece e estimula a pineal, que é uma glândula importantíssima, tanto para o desenvolvimento energético, perceptivo, como para a memória. As pessoas usam pouco a sua glândula pineal, tem que aprender a usar mais a glândula pineal. A primeira que eu quero dar a vocês é essa, que se chama técnica do sincipúcio, tá? Por quê? Porque é justamente no alto da cabeça. Então ela começa por, a primeira parte da prática, elevar as pupilas em direção ao alto da cabeça. Então é você olhar de olho aberto ou fechado, olhar para cima, naturalmente fazer quer dizer isso. sincipúcio? Essa região aqui, tá? Então tu olha para cima, teus olhos abertos ou fechados, tá? Experimenta olhar para cima. Não precisa franzir a testa não, tem que relaxar. Relaxa bem a testa, cabeça, ombro, vê se não está de ombro contraído, tá? Só faz isso, só levanta. Sem contrair nada da face. Por quê? Porque se eu contrair aqui, eu vou dificultar o meu próprio relaxamento, tá? Ao fazer isso, nós já estamos nos direcionando para a posição onde está a pineal, porque ela está aqui bem no centro da cabeça, entre os dois hemisférios cerebrais. Então, esse movimento de olhos aqui facilita também o maior contato com a glândula, tá? Aí, o segundo aspecto da técnica. A primeira parte ficou clara? Levantar os olhos e olhar para cima. Segundo, concentrar-se num ponto imaginário ou visualizado no topo ou no crânio. Se prefere dentro do crânio, pode ser. O que importa é que o seu olho continua para trás, tá? Aí você imagina um ponto que desce vertical no centro da cabeça ou do crânio. Vê se vocês conseguem fazer isso. Os olhos abertos ou fechados. Levanta os olhos e imagina um ponto bem lá no centro, ali localizado. Se concentre num ponto no centro do crânio. Vocês conseguem fazer isso. Se você conseguir fazer isso e manter concentrado, relaxado tudo aqui sem contrair e concentrado nesse ponto, naturalmente as ondas cerebrais vão baixando. Tá? Quanto mais você ficar, mais baixa a onda cerebral, mais ela diminui. Pescoço, vê se a cervical não fica contraída também, que pode contrair a cervical, também atrapalha. Feito isso, a pessoa pode depois retomar e estudar, ela vai verificar que a aprendizagem dela ficou melhor do que antes. Por quê? Porque a frequência cerebral baixou de beta para alfa. Ficou clara a técnica? Experimentem depois em casa, com calma, de novo. Então vamos a 2, que vamos falar um pouco mais desse estado hipnagógico, né? Ensina a aumentar o tempo de duração do estado hipnagógico de forma lúcida. Porque a pessoa se entrega ao sono e ela vai entregando a sua lucidez. Eu posso me manter lúcida e ir dormindo, tá?
Esse é o grande desafio. A gente chama essa de técnica do antebraço. Permite que a consciência torne o período hipnagógico mais eficaz com 6 etapas. Primeiro, vocês vão deitar em decúbito dorsal. Tá? Sabe o que é decúbito dorsal? Tá claro? Deita em decúbito dorsal e procura só respirar assim com calma um pouco, dando um comando de relaxamento físico e psicológico. 2, aí vocês vão colocar os braços ao longo do corpo, de forma que não fique contraído, né, a parte do braço, nem embaixo do corpo, nem nada, só soltos naturalmente ao lado do corpo. Tá? Quando você sentir que está quase dormindo, aí fiquem assim relaxados, sem se mexer muito. Se sentir que estão quase adormecendo, vocês vão levantar o braço e fazer isso. Naturalmente, você não vai dormir, vai manter a lucidez e fica no estado hipnagógico. Tá? Então essa é a técnica. Deixa descansando ali, relaxado no cotovelo. Cada vez que você pensa... no ar, assim. Eu normalmente faço com ele encostado. Mas encostado aonde? Na cama? Na cama mesmo. Para não forçar o ombro. Mas se você preferir fazer assim, faz. Eu costumo fazer assim. Aí daí a pouco ele vai caindo naturalmente. Se sentiu que vai dormir de novo, você faz mais uma vez. Com o tempo você controla que nem precisa mais nem fazer o movimento do braço. E você se mantém por um período muito mais longo nesse estado chamado hipnagógico ou de onda alfa. Tá? Ficou claro? Tem gente que vai direto, né, professora? Tem Do gente que estado vai de acordado para dormir. Não, nem passa. Nem passa pelo Nem passa. É rara a pessoa que sabe aproveitar. Se vocês procurarem ler alguma coisa nesse período, vocês não vão esquecer. Porque está tudo potencializado para a gravação mnemônica. Alguma coisa que a pessoa costuma esquecer, ou que ela quer lembrar, ela vai fazer um concurso, ela vai fazer uma prova. O ideal é esse período hipnagógico. É um dos melhores períodos para estudo. Ele é desperdiçado. Exatamente por isso, porque a pessoa não está habituada a estudar em estado alfa. Ela estuda normalmente em beta. Qualquer pessoa, para quem tem dificuldade de memória, é uma grande técnica essa pessoa levar a sério. E ela começa a ler livros, a fazer alguma coisa nesse período, a fazer uma rotina, o que ela quiser. Mas aqui, amanhã eu tenho que fazer tais coisas, eu preciso lembrar disso, tá? Pronto, aquilo vai vir bonito na mente. Por quê? Porque a gravação foi mais profunda. Vale a pena treinar essa técnica. Não é difícil, né? É fácil. Qualquer uma das duas, a outra então acho tão tranquila, ela faz assim, tudo. Só que a gente não tem o hábito de não contrair o rosto, né? As pessoas contraem o queixo, contraem. Com o tempo vai relaxando bem, não tem nenhum problema, tá? O que vem a ser essa memória, tá? É a memória integral que nós temos, ou seja, é a memória que tem toda a história da consciência, toda a holobiografia da consciência está ali. Então nós temos uma série de sistemas, né, que são gravados mnemonicamente. Inclusive cursos que nós fizemos antes de renascer, tudo está gravado nessa holomemória. As nossas séries de vidas, as qualidades que nós já desenvolvemos até hoje, as dificuldades, os amigos, os, entre aspas, inimigos, as pessoas que nós nos damos bem. Então, como é que a gente vai recuperar essas unidades de lucidez para acessar a holomemória? Essa é a intenção, né? Nós queremos acessá-la melhor. Primeira coisa que a pessoa precisa descobrir é se ela tem algum tipo de amnésia. Tá? Existe uma amnésia chamada amnésia retrógrada somática. A sigla é ARS. Tá? Que a pessoa não consegue evocar memórias do passado. Ela tem dificuldade de acessar dados de memória de longo prazo. Tá? É a chamada ARS. E a memória retrógrada milenar, que é a mais comum, que a pessoa não sabe nem quem ela é, que é aí uma ilustre. A pessoa mais antiga, a pessoa, vamos dizer assim, mais velha, ela às vezes tem as lembranças, tem a memória dos acontecimentos ocorridos há muitos anos atrás. Isso, ela pode não ter a memória recente. Ela vai perdendo a memória recente. Então, é por isso que essas técnicas são importantes, essa que falamos antes da própria hipnagogia, para estimular a memória recente. Exatamente o que vai desaparecendo. A pessoa vai ficando com memória de longo prazo, lembra de alguma coisa que aconteceu há muito tempo e não lembra do que ela comeu ontem. Recente. Às vezes não sabe nem o que comeu no dia anterior. Tá?
Então, essas duas primeiras técnicas que foram faladas são muito importantes para desenvolver memória recente, que é exatamente o que a pessoa precisa. Quando Sim, começa... mas isso é originado da onde? O quê? A memória do passado e a memória recente. Porque... Cerebral. Sim, mas o cérebro começa a ter uma disfunção, tá? Se nós não auxiliarmos, tá? Por N fatores. Os que mais retiram memória, no nosso ponto de vista, são desequilíbrios emocionais. Eles tiram muita memória. Se a pessoa se mantivesse mais equilibrada, ela não perderia tanta memória quanto ela perde. Outro dado, se ela fizesse uma alimentação adequada, também não. Não teria mais. Não teria perda de memória como... Tem pessoas que chegam aos 80 anos que não perderam quase nada da sua memória, praticamente nada. Outras tinham com grandes dificuldades, depende de você. Isso não estou contando fatores de enfermidades ou de tratamentos que a pessoa fez, o que podem também interferir. Digo, sem nada disso, eu vejo pessoas que com 40, 50 anos estão com dificuldade de memória. Eu já vi jovens e crianças com dificuldade de memória. A alimentação na base do fast food não adianta nada, não serve para nada. A pessoa tem que se alimentar bem, né, para que ela tenha os nutrientes necessários, saber relaxar, saber descansar, ler, estudar, pesquisar. As pessoas não fazem isso. A maior parte. A gente pergunta, quantos livros você leu nessa semana? Nenhum. Em tese, poderíamos ler um livro por dia. Mas ninguém faz isso. É rara a pessoa que faz isso. Ela mantém a memória também mais ativada. Eu aqui tenho uma experiência de uma aluna que eu lembro, ela chegou com 70 anos de idade. Ela tinha, né? Naquela época, 70 anos de idade. Ela não conseguia conversar com ninguém da família dela mais, pela falta da memória recente. Ela não tinha mais a memória recente. E ela aplicou essas duas primeiras técnicas que vocês têm aí. Ela voltou feliz da vida, nunca mais esqueci. Sônia, eu consigo abordar e falar com toda a minha família de novo, tá tão bom. Simplesmente porque ela melhorou por um esforço que ela fez. Depois eu não a vi mais, mas nesse período eu me lembro que ela ficou muito feliz. Outro aspecto que ela usou muito, a técnica do Sinsipulso, que nós vimos agora, a primeira, a técnica da hipnagogia, da autorrelaxação psicofisiológica, que nós vamos daqui a pouco abordar, e o movimento básico de energia. Foram essas 4 atividades que ela realizou com ela e ela fez uma diferença enorme. A família chegou a entrar em contato para perguntar o que ela tinha feito. Por isso que ela não conseguiu mais conversar, porque ela, a pouco não sabia o que ela tinha dito, ela tinha esquecido tudo. E ela veio agradecer muito e tudo. Espero que ela tenha continuado, depois eu não a vi mais, né? Mas fez diferença, era visível a diferença que fez. Essas dificuldades de memória que a senhora diz de jovens e crianças, até que ponto é considerado uma dificuldade de memória? Na maior parte das vezes por desconcentração, por falta de foco, por distração, eles prejudicam a memória. A gravação fica... Lembra das fases anteriores do curso que nós demos, a fase de captação, de resgate da memória, é mal feita. Quando a captação não é bem feita, a gravação também não é bem feita. Mas quais seriam os sintomas? Os sintomas Dessa... que daí a pouco tu pergunta... Principalmente em jovens e crianças, porque às vezes tu pergunta para a pessoa alguma coisa, não me lembro. Onde está teu chapéu? Não sei. Chapéu, eles vivem perdendo chapéu. Coisas Boné, simples do dia a dia. O assim. mais simples eles perdem. Tá? Por desconcentração ou por distração. Aí dizem assim, a criança não tem memória por distração. Sim que a distração influi, mas influi porque ele não sabe, não é ensinado a prestar atenção na hora de gravar. Se ele usar as técnicas, aquela da fase inicial que nós ensinamos de gravação e de captação, ele melhora muito. Outra coisa, os jovens andam muito ansiosos. A maior parte das pessoas estão ansiosas demais. A ansiedade e a depressão, às vezes, chegando a esse nível de depressão, prejudicam muito a memória. Essas técnicas aqui, você já conhece, mas ela está mais detalhada. Elas são retiradas do novo livro que nós vamos lançar sobre a maior descoberta da existência atual, você. Técnica da autorrelaxação psicofisiológica. Ela tem 12 etapas, tá, essa técnica. As pessoas precisam aprender a relaxar. Primeiro, porque elas vão entrar em emissão de onda alfa ou até teta. Há pessoas que têm tanta facilidade que já entram quase que direto em teta, que é o ideal. Mas mesmo que ela consiga chegar já no estado alfa, ela já é mais auxiliada para depois de estudar. As pessoas não fazem isso, né?
Então, primeira coisa do relaxamento, tá? A definição da técnica ela ensina então a relaxar, a afrouxar todo o corpo, a afrouxar a mente também, né? Expandir o campo energético pessoal. Algumas pessoas têm esse campo muito restrito, outras têm o campo energético mais ampliado. Então vamos ver as etapas, mas uma sugestão para quem estiver nos ouvindo ou vendo ou aqui conosco nesse momento, tá? Você precisa ceder aos desejos de mexer o corpo. Eu às vezes vejo pessoas que não conseguem nem parar com a perna, 1 minuto. Como é que ela vai relaxar? Então se o corpo comanda você, a primeira coisa que tem que aprender é deixar o corpo imóvel. Que há pessoas que não conseguem nem isso. Então não vai relaxar, terá que aprender a ficar quieta, tá? O pigarrear, o tossir, o mexer com dedos, estourar dedinho, tá? Isso tudo desvia a atenção. E alguma coisa a pessoa tem, isso sem contar, que eu não falei, a onicofagia, roer unhas. Então preste atenção se você está tendo alguma dessas influências que aí abordamos, para você tentar conhecê-las, dominá-las e usar essa técnica. Então, convencendo você, não, agora o meu corpo vai ficar quietinho, vou começar a técnica. Então, é a fase do convencimento mesmo. Você vai convencer o seu corpo, aí percorrendo todo ele, você vai percorrendo de uma forma gradual. É mais fácil se você estiver isolado. Há pessoas que conseguem relaxar no meio dos outros, isso é livre. A maioria prefere estar sozinho, então faça lá na sua cama, deite, se isole, feche a porta, bote um bilhete de favor, não interromper, internamento e relaxação, qualquer coisa assim para ninguém vir invadir o seu espaço. Tá? Retire o óculos, relógio, adorno, você não vai precisar de nada disso. Deixe uma posição confortável para você, que não seja nem frio, nem quente demais, você tem que estar bem. Deitar de costas, né? Na posição de decúbito dorsal ou sentar em uma poltrona confortável. A opção é sua. Há pessoas que preferem sentados e outros preferem deitados. Se você preferir deitado, faça deitado. Tá? Aí uma das formas que nós vamos ensinar aqui é a de contração. A pessoa vai contrair todo um lado do corpo, intencionalmente. Tá? Como ela nunca fez e não tem prática, ela começa fazendo com a mão. Contrai a mão e depois ela solta bem devagarinho e vai dando a sensação. Qual é a diferença entre a mão contraída e a mão relaxada? Tem que treinar isso com um pequeno segmento do corpo. Vocês escolher a parte que vocês quiserem. Braço, antebraço. A mão é muito fácil. Pé, pessoas que treinam com o pé. É fácil. Experimenta, será, de fazer. Contrai a tua mão. Contrai a mão com vontade. O que tu sente? Presta atenção, não precisa me dizer. O que tu sente com a mão contraída? Tá? Agora começa a abrir bem, mas bem devagar. E vai dando comando de relaxar a mão. Relaxar bem os dedos, as articulações, descontrair, relaxar o punho, o máximo que você possa. Vai continuar dando esses comandos de relaxamento sem pressa. Quanto mais devagar, melhor. Tá? E dando o comando mental de relaxar a mão. É que na verdade só um comando de relaxar ela já vai se abrindo, né? Ela já vai abrindo para quem já tem um pouquinho mais de prática. Há pessoas que levam um tempo para conseguir, conseguem contrair rápido e ficam. Porque eu já vi casos assim, porque a pessoa que é mais acostumada a contrair, ela entende, isso aqui é forte, a sensação da mão contraída. Esse movimento, por exemplo, ele fez bem devagarinho. Tá? Então isso é uma boa. Vai fazendo, vai vendo qual é a diferença de uma mão, ou de um dedo, ou de uma articulação contraída e relaxada. Esse treino de contrair e relaxar tem que ser feito mais de uma vez, até tu fazer isso com tranquilidade, dominar. Tá? Depois tu pode fazer com o braço, tudo junto, todo lado. Depois com o outro, até treinar bem. Com o tempo, não precisa mais fazer parte por parte. Tu vai dar um comando de relaxamento completo e teu corpo vai relaxar. Ou vai contrair o corpo inteirinho e relaxar, soltar. Tá? É treino, basicamente é treino. Se tu relaxa o corpo, a biologia, tu vais naturalmente relaxando também a parte energética, também emocional e as ideias. Tá?
Aí tu vais ficar com a onda alfa que já falamos e vais poder aprender mais, gravar muito mais. Se não passam pensamentos toda hora. Não aconteceu, por exemplo, de tu deitar e começar a passar um pensamento, e mais outro, e mais outro. Tu não estás relaxado quando isso acontece. Aí a gravação, o que tu lê nesse horário, se estiver assim, não grava. É superficial. Esquece rápido. Para gravar, a pessoa precisa estar relaxada. Ela grava em profundidade, aquilo é capaz de não esquecer. Por exemplo, a área dos pés. Vocês estão sentados, mas experimente sentir os pés de vocês agora. Contrai o pé. Vê se vocês conseguem contrair o pé, mesmo com sapatos. Estão de sapatos agora. Na cama, se não está sem sapato, é mais fácil. Como é que vocês fazem a contração completa do pé? Todo ele. Parte por parte. Parte de cima, de baixo, dedos, articulações. Até sentir todo o pé contraído. E agora eu faço o mesmo movimento que vocês fizeram com a mão. Esse treinamento é para vocês tentarem fazer em casa, em todo o corpo, tá? Tentar fazer com tudo isso, com todo o corpo. Contrair e relaxar o corpo inteiro. Quando vocês sentirem que relaxaram todo o corpo, tá? Aí vocês vão dar simplesmente um comando de acalmia, de estar sereno, tá? Tranquilo, de harmonia, de paz. Mas depois que sentiu que relaxou bem todo o corpo. Vale a pena tu treinar para depois desse relaxamento ir estudar. Não nessa hora se tu quer dormir. Faça um relaxamento num outro horário do dia, qualquer, de manhã, de tarde, qualquer horário. Não dá para fazer e dormir? Pode fazer e dormir também para dormir relaxado. No caso dele, como eu quero que ele estimule a memória, eu quero que ele pegue o livro, ele vai ler, vai estudar com o relaxamento anterior, entende? Tá? É ótimo para dormir sem dúvida nenhuma, o sono fica uma beleza. E nessa hora o campo de energia já está mais solto. Então é mais fácil até que a pessoa se projete lúcida, tenha fenômenos projetivos interessantes, né? Exatamente por causa disso. Tá? Eu tenho aqui a técnica do estado vibracional, tá? Que vocês já conhecem. A do EV, estado vibracional. Quando é que se instala, como é que é, o que é o estado vibracional. O que vem a ser esse estado vibracional? Né? Ele é uma condição de dinamização máxima da tua energia. A tua energia está pulsando, a energia está pulsando, a energia está pulsando. Tá? Eles estão numa pulsação, uma frequência X. A gente estimula, isso intensifica essa frequência. Só obedece. Isso. Vamos ler aqui o que é, as considerações sobre a técnica, tá? Eu vou ler para vocês. Primeiro, vontade e motivação. Se a pessoa não tiver vontade e motivação forte, ela não vai dominar o estado vibracional. Ela não vai conseguir dinamizar as suas energias. Ela precisa treinar todos os dias que ela acaba conseguindo, tá? O que é mais comum as pessoas com energia defasadas, cansadas e desmotivadas. Se elas aprendem a fazer o estado vibracional, ela fica meio que imunizada para isso, ela se defende melhor. A maior parte das pessoas estão retirando energia uns dos outros, né? Ou estão em desequilíbrio, ou estão defasadas, né? Então eu vou colocar vocês aqui as etapas para instalar esse estado vibracional. Primeira situação, você pode treinar em pé, sentado ou deitado. A maneira mais fácil para quem começa, geralmente é em pé. Se a pessoa se preocupa que vai ficar tonta ou qualquer coisa, ela fica encostada numa mesa, numa cadeira, em um móvel, qualquer coisa assim. Tá? Se ela se preocupa no balanço demais, né? Fica ereto, os pés separados um pouquinho do outro e os olhos com as pálpebras fechadas. Essa é a primeira etapa. Tá? Por quê? Porque é o jeito mais fácil de perceber. Nós brincamos que a pessoa pode fazer estado vibracional até de ponta cabeça, mas o jeito mais fácil é esse, né? Deixa os braços soltos, tá? E aí ela começa a dirigir a energia da cabeça até os seus pés pelo uso da sua vontade. Ela tem que querer isso. Então eu comecei ao movimento. Senti energia até aqui. Daí a pouco, meu carro está lá fora. Lá se foi. Então não desviem a atenção por nada. Não tenho na energia. Ele vai indo. Tá? E sigam o fluxo para ele ir caminhando até chegar nos pés, sem parar. Vocês vão notar que às vezes parece que diminui um pouquinho, intensifica de novo naquela área, e assim por diante, até você sentir todo o seu corpo pulsando e vibrando. Tá? Quanto mais vezes você instalar esse fluxo, quanto mais você repetir, mais a energia sobe e desce. Mais rápido e mais forte.
Vou dar aqui para vocês benefícios do EV. Acelera o processo digestivo. As pessoas que têm problemas digestivos deveriam fazer o estado vibracional. Ele intensifica. Também depois de comer, como a gente brinca, entre aspas, um churrasco inteiro, né? Ele dá fome, né? Pode. Em certos casos pode. Tá? Sana distúrbios orgânicos, energias intrusivas, né? Expande ideias, potencializa a criatividade, torna os relacionamentos mais claros e mais lúcidos. Tá? Precisa conhecer a técnica e ter autodisciplina. Não adianta aprender se a pessoa treinar hoje, daqui a 50 dias resolver treinar de novo. Não resolve. Ela teria que treinar todos os dias e não desanimar. Porque se a pessoa começa uma vez, não deu, ela já desistiu também. Tá? É preciso persistência. Não tem como. O estado vibracional ele aparece em qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer condição. Ele se instala. Desde que a pessoa treine. Tá? Bastante. Principalmente em determinados locais, é fundamental fazer estado vibracional. Vai entrar lá no hospital, você que é médico. Está entrando na porta do hospital, tem que estar fazendo estado vibracional. Está saindo da porta do hospital, de novo. Porque a gente sai e leva um monte de companhias juntos. Vou ter uma notícia desagradável, vou lá buscar um diagnóstico. Estou preocupado com aquele diagnóstico. Fazer o estado vibracional antes. Ajuda. Tá? Eu vou encontrar uma pessoa que eu não conheço, totalmente desconhecido. É bom fazer um estado vibracional. Vou mudar de casa, vou entrar numa outra casa nova pela primeira vez. Faça o seu estado vibracional. Então, toda vez que você entrar e sair de ambientes, é fundamental. Tá? Que você sentir algum desconforto em alguma área também. Vou trabalhar com a técnica desassédio mental somático. E é o referencial 8, uso inteligente do mental soma, corpo das ideias e do discernimento. Tá? Para poder usar o mental soma, a pessoa precisa ter o comando do paracérebro, do cérebro extrafísico e das ideias e do discernimento, senão ela não consegue. Vou mostrar para vocês aqui um desenho que eu acho que pode potencializar, tá? Esse desenho foi feito por uma colega, que ela é bióloga e também tem bastante percepção, e ela representou, aqui está o nosso cérebro, uma rede de neurônios que é pouco conhecida da ciência convencional, e o que nós denominamos de extracérebro ou paracérebro, que é o cérebro extrafísico, e que todas as pessoas têm, embora para a maioria das pessoas seja um ilustre desconhecido. Aqui estão as sinapses representadas por ela e tudo mais. Então, o mental soma tem a sede aqui. Tá? É importantíssimo ele desenvolver este paracérebro e saber comandar para ele descoincidir. Não, mas aí tem um cérebro e tem também as essa diversas área, situações. Existem as redes neuronais. Sim, mas existem... As meninges. Sim. Eu estou falando de conexões que a medicina não tem muita experiência sobre isso e que tem uma conexão direta. Os ólos cerebrais ou módulos cerebrais são conhecidos da medicina, né? Chamam ólos, outros chamam de módulos, pode ser qualquer um dos dois nomes, tá? Mas existem alguns que não são, que estão bem aqui nessa parte, ó, e que fazem a conexão direta. De qualquer forma, assim como o cérebro está organizado em conjuntos, chamados módulos, o paracérebro também tem conjuntos. Tá? Que podemos chamar de módulos ou de ólons. Cada conjunto tem a ver com alguma civilização, com alguma experiência, com alguma vida que nós tivemos e que pode ser acessado. Aqui que está a holomemória. A memória integral de todas as vidas está aqui. Tá? Então, as técnicas visam favorecer este contato maior aí com o próprio paracérebro. Tá? Para isso, a pessoa tem que trabalhar bastante com os chakras principais que têm relação com a memória, que é o coronochakra, o frontochakra e com o chakra nucal. Talvez, se a ciência conhecesse, eu vou te mostrar aqui um outro desenho, ó, que é bem importante, ó. Essas camadas, ó. Existem camadas no nosso campo energético, tá? Aqui nós temos a camada 1, 2, essa primeira, né? 1, 2, 3, 4 se expande, tá? Essas camadas aqui, se a ciência conhecesse e houvesse mais trabalho em relação a isso,
talvez a diminuição de enfermidades tão frequentes nessa área diminuísse. Porque o campo energético está em volta da biologia, e a biologia tem um campo energético, ele é muito pouco conhecido, a ciência convencional não pesquisa quase o campo energético, mas ele está aí para ser estudado, entende? Quanto mais ele se conhece esses campos, aqui tu vê, ó, aqui tu já tem a representação de um campo energético de lado, ó, isso é um campo visto de lado. Aqui está a parte do que se chama de boca, né? O canal, isso aqui seria a camada energética comunicando, tá? Que é essa daqui. Então eles mudam de forma, eles mudam de tamanho, aqui vou mostrar aqui para você. Aqui está visto de lado e aqui nós temos o desenho, tá? De um chakra, esse aqui tem a ver com o cardíaco que tem essa forma, que é o que fica localizado na área do coração, que alimenta o coração, pulmão, tá? Este aqui, ó, ele é muito importante nas projeções conscientes. É o que fica na região do baço ali. Tá? É chamado esplênico, porque tem o gânglio esplênico naquela área, né? Então ele tem esta forma aqui, ó. Vê que muda muito a aparência deles. Um dos que o pessoal... Aqui tem ele de novo. Eu tenho aqui também, vou mostrar para vocês, o corono chakra, ó. O coronário, ó. Veja, ele parece uma flor, ó. Ele tem 12 mini campos. Tem um campo central e tem mais 12 aqui. E o mais complexo deles. E ele está assim para cima, voltado para cima. Enquanto que os outros estão para frente, ele está para cima. O fronto está bem para frente. Esse aqui está voltado para cima. E tem uma importância enorme na memória. Enorme. Tanto o fronto chakra, aqui nessa área, como esse. Eles influem em todo o encéfalo, no hipotálamo, na hipófise. A pessoa entender e conhecê-los e saber praticá-los com eles vale a pena. A gente desenvolve muito a memória. Praticar é praticar o uso da energia, saber dominar, saber ver o chakra pulsando, respirando, expandindo, saber quando ele está travado, porque como tornar a movimentar. Tem quantidade de técnicas só para domínio do corpo energético, ou da energia solar. É que as pessoas quase não valorizam, porque se valorizassem, não daria a maioria aí como marionete nas mãos de qualquer um por não saber nada. A parte energética para a grande maioria das pessoas é desconhecida. Né? Mas pode ser, qualquer um pode, diz que queira, basta ter vontade forte de querer aprender. Treinar, ele vai conseguir, principalmente a própria respiração, ou pelo menos saber se aquele campo está aberto ou está fechado. Senão a enfermidade começa. Ele fecha antes da doença. A doença vem depois. Mas a medicina estuda o contrário. Estuda a doença e a energia fica fora. A disfunção começa na energia, em primeiro lugar, né? Então vamos lá. Técnica da visão traforista. O que seria uma visão traforista e o que isso tem a ver com memória? Por que a visão traforista influi na memória? Ela mexe, a visão traforista, ela vai até o átomo, ela chega a mexer no átomo. Nas camadas do átomo, como ele se projeta, se ele é absorvido ou não, ou se ele pula para uma órbita mais externa. Ela mexe, na verdade, em todas as memórias e mexe em todo o nosso corpo biológico, além de mexer no energossoma, no emocional e no mental. Então, quanto melhor é o conceito, a imagem, a cognição que a pessoa tem de si mesma, melhor será a sua memória. Ela tenderá a pensar, não que ela, por exemplo, ela tem traços fardos, tem dificuldade, todo mundo tem, mas como é que ela lida é que faz a diferença. Se a pessoa aprender a se conhecer, ela não vai rejeitar nenhuma dificuldade. Visão traforista aqui nesse sentido é ver os traços fortes e saber usá-los, ver os traços fardos e não dar empurrão nele, não rejeitar, para ele não ter efeito. Pessoas que o dia inteiro só veem desgraças para si mesmo, né? Aí não tem maneira, ela vai atrofiando a parte mnemônica em função disso. Pense o que você pensa de você mesmo. Se fosse responder agora, tá? O que você pensa de você mesmo? Qual seria a resposta imediata que viria? A gente naturalmente tem uma ideia, tem um conceito, sou assim, penso assim. É o que vem com mais frequência. Não sei se vocês têm isso ou não, mas em geral as pessoas têm. Se vocês fossem me dizer agora uma conquista de vocês, qual seria? Um talento, uma qualidade, uma habilidade, qual seria?
tem muitas habilidades. Veja, então quando a pessoa diz não tem muitas habilidades, a visão que tem de si não é traforista. É uma visão mais para baixo que a gente chama de trafarista. Tá? Quando demora muito, a gente pergunta, a pessoa demora muito para responder uma qualidade, ela não tem autoconceito positivo, ela tende a ter um autoconceito mais depreciativo. Técnica do desassédio mental somático. Tá? Então vamos ver, o que é o desassédio mental somático? Quando a pessoa tem as ideias reprimidas, diminuídas, negativas, tá? Ela está com uma interferência de alguma consciência ou dela mesma, porque é o seu habitual, o seu natural. Tá? Então a grande maioria das pessoas, ela nem nota que está acompanhada, ela pensa que está sozinha. Ela não nota que tem sintomas que não são seus, porque ela não está habituada a perceber isso. Então ela pode estar com muita dor nas costas, com dor na cervical, com contratura nos ombros, e que não são suas, são geradas pela energia de companhias que ali estão. Então a gente precisa auxiliar a pessoa no desassédio. Tá? Qual é a primeira coisa que nós auxiliaríamos? Tá? Primeiro, deixar claro que assédio de mental soma não é comum de acontecer. O que mais acontece é a interferência de psicossoma, ou seja, na parte emocional. É mais fácil chegar perto da pessoa e interferir na parte das emoções. Tá? Muito mais comum isso. A maioria das pessoas é comandada pela, que a gente chama cérebro abdominal, ou segundo cérebro. Então as emoções dominam, ela não tem controle emocional. Então ela terá assédio, terá interferência de companhias doentes na área emocional, não tanto na área mental, tá? Do mental soma. Mas por exemplo, se a pessoa está lúcida, ela não tem como ser assediada. Tá? A pessoa que está naquele momento lúcida, ela está desperta completamente naquela hora, ela não será assediada. Por quê? Porque ela vai notar quando chega. Ela vai perceber quando chega. Então não vai entrar, não vai haver o assédio. A consciência não toma conta porque a consciência está lúcida. Naquela hora está bem consciente. Tá? Certas pessoas estão sempre assim, estão sempre despertas, sempre lúcidas. Tem comunidades extrafísicas que todo mundo é lúcido. Então não existe assédio. Muito bem, então somos desapareceu há muito tempo. O nosso discurso diário precisa ser ouvido. Um outro ponto aí bem importante para o desassédio mental somático. Qual foi o meu discurso hoje? O que eu falei hoje? O que eu escrevi hoje? Em que eu trabalhei hoje? Tudo isso me dá uma diagnose do meu dia, se ele foi mais amparado ou teve mais interferência.